vídeo do Draw que ele mandou aqui pra nós é um vídeo que eu queria ver já há um tempo, porque a ZZZ, eu já falei com vocês, gasta de forma geral. Eu acho muito difícil acompanhar a história e jogar todos os conteúdos de eventos e tal, enquanto a gente joga outros jogos. Acho bem difícil de acompanhar, tem que ter muito tempo, né, gente, falando do negócio de tempo lá. Então, o vídeo de hoje vai vir pra poder ajudar a gente nisso. Que o Snookle mandou pra gente a história completa do ZZZ, resumida e explicada, pelo visto até 1.7. Vamos lá. Bom, como prometido para vocês que estão engajando nos conteúdos de ZZZ, mais um videozinho de lore. Pensando que a 2.0 tá chegando aí, não tem melhor momento para relembrar os principais acontecimentos da história desde a 1.1 até a 1.7, para que aí a gente consiga chegar com a memória refrescada e pronto para a continuação da lore do joguinho. Para isso eu resolvi fazer esse vídeo que é um resumo explicado e compilado da história principal, onde eu vou focar nas partes mais importantes e acontecimentos que se ligam para contar tudo o que rolou desde o lançamento até a última atualização. Então por isso vocês podem sentir falta de algumas partes da história, como por exemplo todo o arco com a Astra e Al, porque para esse vídeo eu tô trazendo as coisas importantes da linha principal da narrativa, tranquilo? Dito isso, esse vídeo deu um trabalho descomunal para ser feito, sério, eu tive que ficar horas e horas, passar dias fazendo esse roteiro, tô desde praticamente um mês atrás fazendo ele aos pouquinhos para dar tempo de soltar antes da 2.0, então por favor, se você puder, apoia com gostei, hype o vídeo, além de compartilhar com os amigos. Vou compartilhar para vocês aí o vídeo, embaixo, mais ZZZ, se você quer que eu continue trazendo ou conte mais da lore do jogo ao longo do tempo, beleza? Recados dados, vamos pro vídeo. Bom, vamos falar a real. A essa altura do campeonato, mesmo que você seja do tipo que pulou cada diálogo do jogo como se fosse uma sidequest de pesca, o básico da história do Zenless Zone Zero já bateu na sua cabeça de alguma forma. O mundo acabou, ou pelo menos o mundo como a gente conhecia. Tudo começou com o surgimento dos Hollows, anomalias bizarras em formato de esferas negras que simplesmente devoram tudo o que tocam. Dentro das esferas negras, as leis do tempo e do espaço meio que quebram. É como se alguém tivesse dado um bug na engine da existência. E do centro desse caos surgem os Etéreos, criaturas monstruosas nascidas do próprio colapso da realidade. Elas são hostis, imprevisíveis e atacam qualquer forma de vida sem pensar duas vezes. Mas isso não é tudo. Através dos Hollows, uma nova forma de energia passou a emanar pelo mundo, o éter, misterioso, poderoso e extremamente tóxico. Altas concentrações de éter corroem o corpo e a mente, em casos extremos, transformam seres humanos em aberrações violentas. Quando elas surgiram, foi o início de um verdadeiro apocalipse. Cidades caíram, civilizações ruíram, o planeta se tornou um campo minado de desastres esféricos, mas como sempre, a humanidade fez o que sabe de melhor: se adaptar e sobreviver. E desse esforço nasce o último bastião da civilização, Nova Eridu. Construída nos escombros do mundo antigo, Nova Eridu é a primeira, e até onde se sabe, a única cidade capaz de não apenas resistir aos Hollows, mas viver com eles. Graças à tecnologia avançada e ao domínio parcial do éter, a cidade conseguiu transformar o caos em oportunidade. O éter, antes visto como uma ameaça, passou a ser utilizado como combustível e fonte de poder, e ironicamente também como fonte de ferramenta no controle dos próprios Hollows. Mas claro, nada disso seria possível sem um sistema rígido de segurança. A cidade é organizada em setores de defesa e contenção, como o Esquadrão Obol, especializado em investigações e missões de alto risco, a Seção 6, responsável pelo monitoramento e resposta tática dentro das esferas, e a Força de Defesa, que é a polícia de Nova Eridu. A administração da cidade regula com mão de ferro qualquer interação com as esferas. Entrar ou sair de uma dessas zonas exige aprovação oficial, equipamentos de proteção e muita burocracia. E porque deve ter também aquelas coisas, né? Tipo, além de questão de proteção, da questão de segurança, não deixar qualquer um entrar no Hollow, tem também a questão de que se ele tem uma fonte ali que é uma fonte de energia, né? É algo que tem que ser regulamentado, é claro. Aqui entra um detalhe importante: a corrupção etérea não marca a hora para causar estrago. Às vezes uma anomalia surge do nada. Às vezes alguém importante some lá dentro e não tem tempo para esperar o ok do governo. Foi desse desespero que surgiu o mercado negro dos proxies, guias não autorizados que operam fora do sistema. Eles entram nas esferas por meios clandestinos, geralmente contratados por grupos de criminosos, corporações ou até pessoas desesperadas através do sistema de interlaço. E é nesse contexto que conhecemos nossos protagonistas, os irmãos Bell e Wise. Bell e Wise se mudaram há um tempo para a famosa Rua 6, uma modesta e simpática rua lá de Nova Eridu.
Ali eles tocam uma discreta locadora de vídeos durante o dia, mas quando cai a noite eles assumem uma identidade totalmente diferente, Phaeton. Esse é o codinome de proxies dos irmãos, e não são qualquer proxy. Phaeton é um nome conhecido e respeitado no submundo de Nova Eridu, mas o diferencial deles vai além da reputação. Os irmãos possuem acesso ao Hollow Deep Dive System, HDD, uma tecnologia extremamente avançada que permite que eles controlem um Bang Bu, um tipo de robô inteligente que tem aos montes aí em Nova Eridu. Com ele, eles operam dentro das esferas sem precisar expor seus corpos aos perigos do éter. O Bang Bu usado por ele se chama Eos, um modelo raro e adaptado para mergulhos profundos nas esferas. Essa habilidade de operar à distância transforma a dupla em lenda. Ninguém sabe direito quem é Phaeton, como eles conseguem os recursos, de onde veio esse sistema todo avançado. Mas todos concordam com uma coisa: se você precisa de alguém para entrar numa esfera negra e sair vivo de lá, você chama o Phaeton. Brabo, a gente é brabo então. A história do ZZZ começa no meio do caos, literalmente. Em uma missão de recuperação altamente arriscada, a famosa facção Lebres Astutas, composta por Nicole, Billy e Ambi, está enfiada até o pescoço dentro de um Hollow em colapso. A missão: recuperar um cofre misterioso roubado, que aparentemente contém um chip de valor muito alto. Mas como sempre em Nova Eridu, nada é simples. Enquanto eles enfrentam ondas de etéreos e lidam com facções rivais que também estão atrás do cofre, a missão escala rapidamente para um nível crítico. Um monte de gente perigosa parece querer aquele item, mas ninguém sabe exatamente o que tem dentro. É aí que entra o trunfo das Lebres. Nicole, com seus contatos duvidosos e intuição afiada, consegue estabelecer comunicação com o lendário proxy clandestino Phaeton, ou melhor dizendo, os irmãos Bellwise. Daí, com a ajuda estratégica do sistema HDD e do Bang Bu Eos, os irmãos entram na jogada e com a precisão cirúrgica e um pouquinho de sorte, a missão é concluída e o cofre é recuperado, mas não sem consequências. Para conseguir terminar a missão, durante uma emergência dentro da Esfera Negra, Bell e Wise são forçados a usar o conteúdo do cofre antes que pudessem analisá-lo com calma. Então eles pegam o chip e colocam no Eos, e daí vem uma revelação muito doida. Dentro do chip havia uma IA chamada Fada. Mais do que uma simples assistente digital, Fada é uma consciência artificial com autonomia, capaz de navegar em tempo real pelas esferas negras, hackear sistemas, interagir com o sistema HDD e manipular bancos de dados gigantescos com uma facilidade absurda. Mas ela não é apenas uma ferramenta. Fada tem interesses próprios, então ela propõe um acordo aos irmãos. Em troca de apoio e suporte total durante as operações em esferas negras, eles a ajudarão a atingir seus objetivos, que por enquanto permanecem em segredo. E esse pacto muda tudo, porque agora, com a Fada ao lado deles, Bell e Wise se tornam ainda mais eficientes, mas também entram num acordo e jogo muito maior do que eles podem até imaginar. Alguns dias se passam essa parte eu lembro mais ou menos. Fervem com um único assunto. Isso vai dar merda lá no futuro? Visão, tô vendo. Especializada em construção urbana e engenharia, anunciou a demolição de uma antiga estação de metrô para iniciar um grandioso projeto de expansão urbana. Mas é Nova Eridu, né? Onde tem progresso, também tem segredo. Uma misteriosa teriana chamada Nekomata acaba esbarrando no Phaeton durante uma das incursões deles nas esferas. E com a ajuda das Lebres Astutas, eles investigam a área de demolição. E o que encontram ali muda tudo. Centenas de pessoas viviam em comunidades subterrâneas, refugiadas sob a estação abandonada. Se a demolição acontecesse, seria um massacre. E o pior disso é que a Corporação Visão sabia de tudo. Só que eles não se importavam. O plano era apagar todo mundo ali em silêncio, encobrir tudo sobre as toneladas de concreto e fazer a expansão. Indignados, claro, Nekomata, Bell, Wise e as Lebres Astutas formam um plano arriscado. Na visão deles, eles até acabariam com a galera, né? Sei lá. A verdade. E aos trancos e barrancos eles conseguem. Numa operação caótica, mas brilhante, eles conseguem expor o CEO da Visão, Perlman. Ele é desmascarado em rede nacional. A população assistiu chocada à revelação de que uma das empresas mais influentes da cidade planejava um assassinato em massa por conveniência política e corporativa. Mas como todo bom vilão de novela de ação, Perlman não era o vilão de verdade. Quem estava por trás de tudo, na verdade, era sua secretária, Sarah, que mandava e desmandava. E ela trabalhava para uma organização secreta que ainda não sabemos quem são. E para piorar tudo, antes que tivéssemos a chance de interrogar Perlman, ele desaparece antes de ser preso.
Bom, determinados a entender quem realmente está por trás de tudo, Fenton começa uma investigação por conta própria e não demora até encontrarem um novo elo, as indústrias pesadas Belobog. E como eu dizer, sabendo que vai farmar no ódio sem usar a carteira? Dá pra jogar sem usar a carteira, mano. Passou a absorver várias obras deixadas pela Corporação Visão depois do escândalo. É então que o executivo Anton procura Fenton em nome da sua chefe, Koleda Belobog. O problema? Várias unidades automatizadas da corporação, verdadeiras máquinas colossais equipadas com inteligência artificial própria, desapareceram misteriosamente dentro dos Hollows. Um sumiço que até então ninguém sabe por quê. A busca pelas máquinas desaparecidas leva Bell, Wise, Koleda, Anton, Ben Bigger e Grace em uma jornada que revela muito mais do que equipamentos perdidos. Eles descobrem que todas elas estavam sendo atraídas por um sinal antigo, um sinal ligado a ninguém menos que Kors Belobog, o pai de Koleda, desaparecido no mesmo dia do maior desastre da história recente de Nova Eridu, o colapso da Esfera Zero. Segundo os registros oficiais, Kors fugiu com os fundos da empresa antes do colapso. Ele era considerado um traidor, um símbolo de corrupção empresarial, mas a verdade era outra. Durante a missão, Fenton encontra um recibo e uma fita gravada, onde Kors registrou seus últimos momentos. Ele havia descoberto um esquema envolvendo uma organização secreta chamada de Os Exaltistas. Para impedir o plano deles, Kors desviou realmente recursos da empresa, só que para construir um robô protótipo que o ajudaria a selar uma criatura criada por eles, um etéreo poderoso chamado de O Sacrifício. E daí ele fez todo o plano e não conseguiu fugir com vida. Na verdade, ele morreu tentando salvar a cidade. Carai. Bom, guiados pelo sinal, o grupo chega ao monumento central de Nova Eridu. Uma estrutura simbólica, mas agora percebida como uma prisão. Lá, um selo existia e se rompeu. Daí o sacrifício desperta. Uma batalha muito da hora começa, o etéreo de poder incomparável até então distorce a realidade ao seu redor, e ali no limite entre a vida e a morte, Bell, Wise, Koleda, Grace, todo mundo luta com tudo que pode até o fim. Eles vencem, mas saem com mais perguntas do que respostas. Nos escombros do monumento são encontradas novas evidências ligando o desaparecimento de Perlman aos Exaltistas, mas ainda não se sabe onde ele está e o que ele pode estar planejando. Foi aí que nas semanas seguintes os proxies e as lebres astutas resolveram mergulhar fundo na investigação usando os arquivos deixados por Kors Belobog. No centro de tudo tinha uma unidade de memória altamente protegida com dados criptografados e bloqueios de segurança de nível militar. Para decodificar aquilo eles precisavam de alguém à altura e só um nome vinha à mente: Rain, uma das maiores hackers de Nova Eridu. Mas quando eles resolvem rastrear sua última localização, tá todo mundo desaparecendo nessa jossa. Seguindo as pistas, Bell e Wise acabam descobrindo uma parada. Os exaltistas haviam sequestrado Rain e também uma aeronave que estava cheia de testemunhas importantes do caso da demolição da Corporação Visão, entre elas o próprio Perlman, que havia sido capturado para ser silenciado de uma vez por todas. O plano dos exaltistas era jogar a aeronave contra o prédio abandonado das Gêmeas Balé, explodindo tudo e apagando qualquer evidência, uma queima de arquivos total. Assim, o plano é elaborado. Parte das lebres astutas vai embarcar clandestinamente na nave sequestrada, enquanto outros vão até o prédio abandonado das Gêmeas Balé, tendo Fenton como guia. Só que lá eles dão de cara com Lycon, dos Serviços Domésticos Victoria, um esquadrão especializado em infiltração e contenção urbana. Inicialmente houve um atrito entre os dois grupos ali, né, porque um não sabia qual que era do outro, e Lycon é muito cuidadoso, né, muito precavido, então meio que tem um momento tenso ali. Só que tudo se resolve depois que todo mundo consegue se explicar e as coisas ficam claras. Assim, os Serviços Domésticos Victoria se unem a Ambi e Fenton e passam a dar suporte direto aos irmãos no solo, dentro ali dos prédios Balé. Tiros cruzados, etéreos aparecendo do nada, estruturas em colapso, mas no fim, contra todas as probabilidades, eles impediram a colisão, salvaram os sobreviventes e ainda conseguiram recuperar a unidade de memória de Kors Belobog. Mas é claro, Perlman aproveitou toda a muvuca e escapou mais uma vez. Safado. Algumas semanas se passaram, os irmãos ainda estavam completamente focados em encontrar o Perlman, só que dessa vez as pistas levam os irmãos para fora dos limites de Nova Eridu, para uma região esquecida, um lugar meio selvagem e até perigoso conhecido como o Anel Exterior. Lá, entre ruínas, poeira, asfalto rachado, vivem gangues de motoqueiros que mantêm o equilíbrio local através das corridas, pactos e disputas de território. A principal dessas gangues eram os Filhos de Kalendor, liderados por Caesar.
Caesar revela que a aeronave de Perlman havia caído naquela região. Eles o capturaram. Caesar, os velho. irmãos Bellwise, né? Ainda Demonstram me dói não ter pegado ela. Falar com ele, só que Caesar impõe uma condição. Os irmãos teriam que ajudar os filhos de Carlindon a vencer o tudo o inferno. Os personagens que vieram desse ponto pra frente são muito bons. E ajuda a conter os níveis de éter na região. Meio que sem escolha, os irmãos aceitam. O que eles não sabiam é que ali havia uma conspiração em andamento. Um corredor de outra gangue, chamado Lucius, planejava sabotar a corrida para provocar um colapso etéreo controlado. Ele engana o atual líder das gangues, Pompey, o atrai para uma emboscada e o transforma em um etéreo monstruoso. E o tudo o inferno vira literalmente um inferno. Com o nível de éter subindo rápido e perigosamente, com o líder dos motoqueiros morto, Caesar considera se sacrificar para conter a crise. Mas contra todas as expectativas, ela consegue reverter a situação e se salvar sem precisar se sacrificar. No fim, ela acaba se tornando a nova líder suprema das gangues no Anel Exterior e, como prometido, deixa os irmãos falarem com Perlman, que finalmente decide revelar informações. Ele fala uma verdade ainda mais sombria. Apesar de ter sido presidente da Corporação Visão, ele nunca passou de um peão, uma marionete usada pelos exaltistas para desviar a atenção enquanto eles avançavam com seus planos. Segundo ele, os exaltistas são fanáticos adoradores dos Hollows. Enquanto o mundo inteiro vê as esferas negras como um desastre, um problema, eles enxergam como uma bênção e querem empurrar a humanidade à força para uma nova era que eles chamam de a Era dos Hollows. E no topo dessa loucura, existe um líder, que eles chamam de O Criador. Mas essa não foi a última revelação de Perlman. Ele deixa escapar mais uma bomba. Um dos principais nomes do setor policial de Nova Eridu estava envolvido com os exaltistas. O nome dele, Inspetor Bringer. Antes de seguirem com a próxima missão, os irmãos resolvem passar no Memorial da Velha Eridu, um local silencioso diante das ruínas do mundo antigo, onde a cidade original foi engolida pela primeira onda dos Hollows. É um momento de luto, de reflexão. Lá eles acabam encontrando Miabi, uma das agentes mais respeitadas da Seção 6, uma caçadora do vazio. A casca Ela grossa, também está prestando suas homenagens e lembrando de entes queridos, mas carrega uma mágoa nos olhos. E então, sem rodeios, Miabi deixa escapar suas opiniões. Tudo isso começou por causa dela, Carol Yarna. Durante o primeiro surgimento das esferas negras e o colapso da capital, o Instituto Helios foi invadido por forças militares no exato dia da catástrofe. Estava tudo indo por água abaixo e Carol Yarna, professora de Bellwise, foi uma das poucas que tentou resistir, mas não teve tempo. Uma mão Hollow gigantesca, corrompida, monstruosa, surgiu lá no meio do laboratório e em meio ao caos, Carol só conseguiu salvar Bellwise, o Bang Bueus e o sistema HDD. E depois foi levada embora, desapareceu, nunca mais foi vista. Com o tempo, boatos começaram a circular de que nas pesquisas dela estavam diretamente ligadas ao desastre. Logo, ela estava envolvida na manipulação do éter. O veredito? Culpada. O nome de Carol foi gravado no Pilar da Vergonha junto de tantos outros considerados responsáveis pela queda de Eridu. E até hoje, a maioria das pessoas acredita que ela causou tudo aquilo. Até mesmo a Miabi. Bom, de volta a Nova Eridu, a tensão pairava no ar com uma tempestade prestes a explodir. Telas, manchetes, jornais, todos falavam do mesmo nome. Inspetor Bringer, um herói nacional, símbolo de justiça, um verdadeiro bastião contra os horrores das esferas. Agora, ele estava prestes a alcançar um cargo ainda mais alto dentro da administração pública de Nova Eridu. E era o cara que a gente descobre, né, que estava envolvido lá com o envolvimento dele com os exaltistas. É nesse momento que o Bringer vira o novo alvo dos irmãos. Sabendo que enfrentariam algo muito maior do que aparentava, Bellwise sabiam que primeiro precisavam expor, mostrar a verdade para pessoas de confiança. Então eles chamam as lebres astutas, falam com a galera do Anel Exterior, os motoqueiros, só que eles precisam também provar para a Seção 6 de que Bringer realmente é um corrupto envolvido com essa organização. E inicialmente eles não dão muito crédito, e na verdade exigem que os irmãos provem o que eles estão falando. E enfim, os irmãos ficaram ali nessa, né, de tentar provar para todo mundo, para a polícia, para todo mundo que Bringer estava realmente mal acumulado com os exaltistas. Mas o que eles não sabiam é que os exaltistas estavam 3 passos à frente. Sabendo do peso que Miabi representava na proteção de Nova Eridu, eles não planejavam derrotá-la, eles planejavam destruir de dentro para fora. Eles elaboraram um plano para tirar ela da jogada e tomar a sua espada.
Essa espada era uma relíquia ancestral passada de geração em geração na família de Miyabi. Uma lâmina lendária de valor inestimável, mas que também era muito perigosa. A corrupção dentro dela estava selando um etéreo de classe muito alta. A estrutura da espada simula uma miniatura labiríntica de uma esfera negra, selando a criatura e permitindo que Miyabi use parte do seu poder. Mas se a lâmina for desembainhada por mãos erradas, ou Miyabi perder o controle emocional, a corrupção toma conta e ela pode se transformar em uma máquina de destruição. Sarah, a misteriosa líder dos Exaltistas, sabia disso, por isso lançou a primeira fase do plano, um ataque digital. Ela controla um grupo hacker chamado Nullface, que sequestra o sistema de treinamento em realidade virtual da Seção 6 com o objetivo de ir controlando a consciência dos membros da Seção 6 quando eles forem treinar lá. Bom, e é o que acontece. Dentro da simulação, as consciências de cada membro da equipe são aprisionadas e, ao mesmo tempo, os seus corpos, no mundo real, são colocados sob controle remoto dos inimigos. E o pior, enquanto isso tudo acontece, dados de combate de Miyabi são coletados e usados para construir uma cópia digital e corrompida dela. Essa armadilha digital era só o começo e quase que só ela foi o suficiente para tirar a Seção 6 do caminho. Mas graças à rápida ação Miyabi mesmo que digital, a equipe consegue escapar da simulação. Mas já era tarde. Sarah já tinha o que precisava. Sabendo que Perlman estava sendo protegido pela Seção 6, os Exaltistas viram uma oportunidade de ouro. Usar isso como justificativa para incriminar toda a equipe. Um novo golpe. Com apoio interno, manipularam sistemas legais e acusaram a Seção 6 de cumplicidade com um criminoso, manchando sua reputação publicamente. A equipe foi desfeita, mas a Miyabi foi a única levada presa. Sarah sabia que aquele era o momento ideal. Com os dados de Miyabi coletados e agora com acesso à lâmina dela, Sarah simulou as impressões digitais da caçadora do vazio e desembainhou sua espada, começando a libertar a sem cauda. A corrupção se espalha como veneno. Miyabi, enfraquecida e isolada, sente o etéreo dentro da espada tentando assumir o controle. A aura de destruição começa a se espalhar por Nova Eridu, ameaçando muita gente. Miyabi começa a entrar em um conflito, uma disputa pelo controle. Mas no fim, ela resiste. Mesmo à beira do colapso, sendo atormentada pelo passado, Miyabi recusa o chamado da escuridão. Eu lembro dessa parte na gameplay. Com pura força de vontade e domínio mental, ela vence a corrupção e retorna ao controle da espada, salvando a ela mesma e a todo mundo que estava ao redor. Mas enquanto isso acontecia, do outro lado, Bringer preparava seu grande discurso nacional. A transmissão ao vivo seria o ápice de sua ascensão política, só que Phaeton e seus aliados agora tinham provas e pretendiam desmascarar o policial ao vivo diante de todos. Quando percebe que foi encurralado, Bringer joga fora a máscara do herói e revela sua verdadeira face e intenção. Desesperado, consome um Elixir P07 desenvolvido pelos Exaltistas e se transforma em um sacrifício monstruoso, um etéreo titã de energia corrompida. E ali começa uma batalha insana. Quando ele está prestes a ser derrotado, Sarah aparece de novo e injeta em Bringer uma última dose concentrada do soro. Toma mais suco, sua né? Mutação final. Bringer renasce como uma criatura ainda mais poderosa, a última peça do sacrifício e o verdadeiro começo da próxima fase no plano dos Exaltistas. O Elixir P07 foi testado e é um sucesso. Something's wrong with Bringer. Aumento Vingadores ZZZ, pô, teve que juntar geral, né? I don't want to climb back up. Roxy, it's not over yet. Resident Evil me ensinou que tem que atirar nesse olho. Pode crer. Parece muito uma mutação de Resident Evil mesmo, né? Chegou a braba, não tem jeito. Leaps and bounds? Special delivery. Sorry for the wait, everyone. Miyabi! Took your time. So fast! That's the Overlord for you.
So, you are the culprit? Good. We can finish up our training for catching suspects quickly. Ah lá. We've got company. You think Caesar will be okay? Our only issue is there's not enough to fight. Nicole, I think the Ethereals have us surrounded. They're just small fries. We'll handle them. Okay. I call dibs on the big one. Galera do início do jogo, né? Os ranqueados. Assim, My pega uns target. minions aí. Sorry, but thanks for bringing the chief over. One last overtime. A late night snack after work. Section 6. Operation start. So much power. We are not afraid of you. Olha o Rafael. Mandei um vídeo da Orai Kaká da Dona Sônica KKK. Da Dona Sony, pode deixar, mano. Vamos assistir daqui a pouco. A trilha... Porra, ZZZ tem uma das melhores trilhas que a gente tem, mano. A trilha do ZZZ é incrível, tá maluco? Seriously? Talk about showing off. O cinema é demais, tá louco. Subestimado por ser gacha, velho. Subestimadaço lá da Game Awards na hora que ele saiu, mano. Tá louco. The test is complete. Esqueceram dele. Elixir P07 confirmed effective. Bringer has completed his mission. May the Creator refine him. Depois de tudo isso, Belle e Wise vão atrás do que sobrou daquele etéreo que Bringer se tornou, lá no Porto Elpis. Eles encontram os restos e começam a interrogar aquela criatura, que supostamente conhecia a sua mestra. A mão, reconhecendo que eles são alunos daquela pessoa, como última escolha resolve se autodetonar. E para surpresa de todo mundo, mesmo com uma grande explosão, Belle e Wise permanecem vivos. Isso aí deu pra ver que tem algo a mais. Pela verdade. Tem algo a mais neles, Justo né? quando as coisas pareciam ter se acalmado, um novo mistério bate na porta da locadora. Um colecionador excêntrico chamado Hugo aparece por lá, obcecado por um filme raríssimo sobre vampiros, os filhos dos demônios. A obra conta a história de um homem que mata o próprio pai, o vampiro que o transformou, e morre no processo. Um filme gótico e tal. Durante a conversa, Hugo convida Belle e Wise para participarem de um sorteio público organizado por ele. No evento, um nobre mimado chamado Curtis Ravenlock acusa os irmãos de roubo. Mas Hugo, com um plano já armado, expõe publicamente aquele playboy e redistribui o conteúdo da carteira de Curtis entre a multidão. Ele é meio que um Robin Hood urbano, sabe? Para encerrar o espetáculo, ele entrega aos irmãos Belle e Wise um bilhete premiado da rifa, como forma de agradecimento pela inspiração. Enquanto isso, o caso Bringer é misteriosamente arquivado. As autoridades agora chamam o ocorrido de assunto pessoal. Mas Belle e Wise sabem da ligação entre ele e os exaltistas, então fica claro, alguém está tentando manipular a investigação e ocultar alguma verdade. Em meio a essa confusão, finalmente conhecemos o chefe, o contratante dos serviços domésticos Victoria, que por acaso é o prefeito de Nova Eridu, líder da influente família Mayflower, e pasmem, um velho amigo de Carol e Anna, a antiga mentora dos irmãos. O prefeito revela que contratou um time de cientistas de elite para estudar os antigos escritos de Carol, e os resultados são surpreendentes. Tanto Belle quanto Wise possuem implantes oculares avançadíssimos, capazes de ressonar diretamente com Bang Bus, utilizar o sistema HDD e, o mais importante, com um potencial praticamente ilimitado.
Como parte de um acordo, os irmãos aceitam ajudar o prefeito em uma missão confidencial e, em troca, os sistemas oculares deles são atualizados. Antes, aqueles implantes drenavam a imunidade do éter deles. Agora, com o upgrade, eles poderiam entrar nas esferas negras mesmo sem um Bang Boo. Caralho. Um contexto político rápido, pessoal. A família Mayflower é rival do Tops, um grupo de famílias de elite como os Ravenlocks. Enquanto os Mayflowers lutam pela ordem pública, os Tops priorizam poder e riqueza. A rivalidade entre eles é meio que velada, não é todo mundo que sabe que rola, só que nos bastidores rola meio que uma guerra fria intensa pelo controle de Nova Eridu. Bom, Hugo volta à cena. Dessa vez convida os irmãos para um leilão privado. O item que estava à venda era um núcleo perdido do sacrifício, derrotado lá atrás na missão das indústrias Belobog. Mas antes que qualquer um possa agir, as luzes se apagam e Hugo rouba o núcleo, desaparecendo em meio a toda a confusão. Logo a gente descobre o porquê. No passado, Hugo e Von Lycon aquele cara parece familiar, né? Quase igual. Botou um negocinho assim e acabou. Ladrões idealistas. Mas Hugo teria supostamente traído o grupo, e Lycon acreditava que ele foi o responsável pela morte da sua família, uma tragédia refletida no roteiro do filme de vampiros. Que o Hugo tinha matado a própria família dele, né, como uma espécie de vingança, e uma das leis ali dos Mockingbirds era não matar. Só que a verdade era mais sombria. O tio de Hugo, Hartman Ravenlock, assassinou a família dele para tomar o poder dentro do Tops. E Hugo, consumido pela vingança, se infiltrou nos Exaltistas para buscar justiça, mesmo que isso significasse sujar as suas mãos. O pior estava por vir. A gente descobre que a organização dos Exaltistas estava prestes a lançar um ataque em larga escala, com um exército de sacrifícios preparado para varrer Nova Eridu. A única peça que faltava era o núcleo do sacrifício, que agora estava em posse do Hugo. Daí começa uma perseguição frenética entre Belly, Wise, Lycon e Hugo. No confronto final, Lycon ataca com tudo e aparentemente consegue matar o Hugo. E é aí que Vivian tem uma visão perturbadora. Asas negras e Phaeton caído em seus braços, ferido mortalmente. Aquilo era um presságio, né? Porque a Vivian tem meio que esse poder de premonição. Bom, com a suposta morte do Hugo, Vivian assume a Mockingbird para continuar a luta contra os Exaltistas. Belly e Wise se encontram com ela enquanto a família Ravenlock está sob escrutínio público, e boatos começam a se espalhar, dizendo que Hartman matou seu próprio sobrinho por poder. E até os Tops começam a desconfiar. Os dias se passam e Lycon retorna com notícias urgentes. O prefeito emitiu uma missão de prioridade máxima. Os Exaltistas possuem um soro capaz de transformar pessoas em sacrifícios. Ou seja, aquele mesmo soro que o Bringer usou lá atrás já estava bem mais aprimorado e agora eles desenvolveram em mais quantidade. E Hartman, da família Ravenlock, estava envolvido com os líderes restantes da organização. Se houver um surto, o caos vai dar a Tops a desculpa perfeita para tomar o controle total da cidade. Investigando aqui e ali, uma parada é revelada. Os Ravenlocks estavam pagando indenizações falsas a famílias de vítimas de acidentes de mineração. Só que, na verdade, esses trabalhadores foram usados como cobaias em testes com esse soro exaltista. E ao confrontar o Hartman para recuperar o núcleo, a gente descobre que ele é falso. O Hugo tinha trocado ele antes de morrer. Então vem a grande virada, né? Vivian revela seu passado. Ela foi criada por Landon, um líder dos Exaltistas. Sua meia-irmã, Lady Dina, assumiu seu lugar na organização depois que ela resolveu sair. E a última investida acontece. Durante um banquete dos Ravenlock, Belly, Wise e Vivian se infiltram para tentar localizar Dina, mas são capturados. E é nesse momento que Hugo reaparece vivo. Na verdade, ele e Von Lycon tinham fingido a morte do Hugo como parte de um plano para operar em segredo. Hugo revela que o Hartman Ravenlock o mantinha sob controle há muitos anos com doses de um soro de dominação mental, e para esse soro não tinha antídoto, só que ele conseguia retardar os efeitos. Enfim, apesar de tudo isso, Hugo sempre foi fiel ao Mockingbird e ao prefeito. Bom, Lady Dina agora possui uma versão aperfeiçoada do soro, né? Além de transformar pessoas em sacrifícios, ela também controla suas mentes. É bem pior do que aquele antes do Bringer, que ele só se transformava, né? Agora ela podia controlar as pessoas transformadas. Mas o núcleo real do sacrifício foi escondido por Hugo. Lembra que eu falei? Ele deu escondido num pingente que ele deu de presente pra Vivian, que nem ela mesma sabia que tinha aquela parada dentro. Então meio que o plano dela não consegue se concretizar por falta desse artefato. E daí começa uma perseguição, né, pra tentar tomar isso. Vivian fala dos irmãos, da visão que ela teve, do Phaeton morrendo, e ela fala que tá disposta a fazer qualquer coisa pra impedir isso. O grupo liberta as vítimas dos testes e destrói os frascos de soro.
Camille se oferece para se entregar no lugar de Dina, tentando salvá-la, mas Dina se recusa e se transforma em um etéreo como parte final de uma tentativa de pôr o plano em prática. Dali, Vivian decide proteger todo mundo e para isso ela toma o soro para ter poder suficiente para enfrentar sua irmã. Ela derrota ela, mas o preço é alto, né? Seu corpo começa a se corromper. E é aqui que acontece uma parada. No, there's got to be another way. It's so warm, and the night is beautiful. Vivian? Olha, aqui a gente descobre que o Peter tem um poder também, né? Tem outro poder. Eu lembro dessa cutscene também. É, agora tá sendo legal porque eu tô entendendo o contexto das cutscenes que eu via. Sim, Vivian foi salva por alguma habilidade oculta dos irmãos que reverteu a corrupção do éter. E com isso, a gente chega ao fim desse primeiro capítulo. Pessoal, eu peço do fundo do coração para vocês darem like e hype. Cara, vou dar o like. Não sei se eu tenho hype, mas se tiver eu vou dar. Querem mais não tem. Demonstrarem que querem mais desse conteúdo aqui no canal. Dito isso, comenta aí mais EZZ. Porque foi muito bom vídeo. Que gostaria de me ouvir falar sobre. Beleza? No mais, se inscreve, acompanha os vídeos que saem toda semana aí e um grande abraço em todos vocês. Até a próxima. Grande abraço e agora a gente já vai ficar aqui atento. Toda hora que o Snookel mandar aqui pra nós história, eu vou querer acompanhar. Vou compartilhar com vocês mais uma vez. Porque acompanhar a história do ZZZ, tendo tempo para poder fazer as atividades e coisa e tal, jogando outros jogos, é muito desafiante pra mim. Então, pô, tendo aqui um canal que eu sei que vai explicar a história bonitinha aqui pra nós, é bom demais, tá louco? E agora foi legal porque deu pra entender todo o contexto das cutscenes que eu vi tipo as cutscenes e falei assim, caralho, cutscene cinema, né? Cutscene maneiro, mas não entendia porra nenhuma. Mas agora deu pra ficar atualizado, maneiro.